Graças a Deus. Salve a igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5, do verso 14. 2 Reis, capítulo 5, do verso 14. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, do verso 14. Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso és tu, soberano é o Senhor, Pai. 2 Reis, capítulo 5, do verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Pode ser assim. Glória a Deus. Graças a Deus. Desde já, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de poder fazer menção da palavra de Deus, de poder ser um instrumento na mão de Deus. Sou grato ao nosso pastor, fundador dessa obra, pastor José Fernando, a sua família, um homem guerreiro, desbravador, temente a Deus, que ouviu a voz do Espírito Santo e veio, abriu esta obra. Sou grato a Deus pelo nosso pastor, que está aqui à minha direita, por ter confiado, de ter me incumbido para poder trazer a palavra juntamente com a sua família, a sua esposa, a sua digníssima, nossa amada e querida irmã Gessiana, a Sara, o Azaf, essas crianças que são uma bênção, que eu muito aprecio, tenho uma estima de grande valor. E também pela minha esposa, que orou aqui, aí ficou mais forte ainda, porque oração, com a esposa, pedindo para Deus me usar. Eita glória, sou grato a você, minha querida, minha digníssima, que tem sido fiel ao meu lado. Nos momentos difíceis da minha vida, estava junto comigo, não me desamparou, Mas também o meu filho Guilherme, que está aqui também, nasceu aqui nesse ministério. Amém? Glória a Deus, eu sou grato a Deus. Meus irmãos, confesso para os irmãos que quando eu recebi o convite desse privilégio de poder fazer menção da palavra de Deus pelo nosso pastor, já veio à minha mente Josué. E ali a pregação já está quase formada. Josué nada mais que recebeu ali uma comissão, algo de Deus, culto de missão, uma missão de passar aquele povo através do Jordão, porque o seu servo, o seu ali mentor, vamos dizer assim, o seu instrutor, Moisés, tinha falecido. Coube a ele fazer essa missão. Eu já estava na metade da pregação, mas o Espírito Santo me falou: não é aí, meu filho, vai lá para 2 Reis. Eu falei: Jesus, já estava quase pronto, já estava tudo prontinho, irmã Luciana, já que eu posso colocar no papel, até aqui. E Deus falou comigo: o meu povo precisa de cura, o meu povo precisa de resgate, de libertação. Eu falei: amém, papai. O que importa é te obedecer. Aleluia. Irmãos, quero falar aqui um pouquinho deste homem. Não somente ele, mas saiba que teve pessoas na sua caminhada que o ajudou para poder ele receber a sua vitória. Mas antes disso, só quero ler um versículo aqui para os irmãos, que o princípio, meus irmãos, da sabedoria. Muito feliz ali com o nosso irmão Tiago, glória a Deus. Sabe que Deus tem um apreço pela sua vida, Essa história, é longa, Glória a Deus. Seja bem-vindo. Você está na casa do papai, dessa forma que Deus faz. Deus pensa que você vai, às vezes a gente pensa que vai passear.
tirar um relax, né? Aí Deus fala com você, por isso que a palavra de Deus fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura, Aleluias. em tempo e fora de tempo. O que tem a ver o evangelho? A pescaria estava pescando. E falei do amor de Deus, olha aí, o fruto aí, ó. Já bem-vindo, meu irmão. Mas é o princípio da sabedoria. Mas a glória é para Deus, viu, meus irmãos? Nós somos um canal, quando nós deixamos ser usado por Deus, amém? O princípio da sabedoria, Salmo 111, 10, o temor do Senhor. Saiba, meus irmãos, que nós, cada um de nós, temos que ter o temor no Senhor. É o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Então vamos lá. Quero ler aqui algo para os irmãos, o qual Deus me deu. Quem que foi Naamã? Naamã, um chefe da guarda. Não era um qualquer homem. Não era qualquer um. Ele tinha posição, ele tinha status, ele tinha privilégios, ele tinha regalia. Era um varão valoroso. Verdade, aleluia. Foi um comandante dos exércitos da Síria. Durante o reinado de Ben-Hadad, rei de Damasco. Olha, então ele servia um rei. Ele tinha posições, ele tinha cargo. Naamã ocupava uma posição de muita importância da corte da Síria, de modo que desfrutava de íntimo reconhecimento por parte do seu rei, que inclusive era inimigo declarado de Israel. Olha aí, o nome Naamã era comum na Síria, e seu significado provavelmente seja benevolente. Então, como eu disse, Naamã, um homem do alto escalão, tinha as suas regalias, mas tinha uma lepra que o assolava. Ele tinha algo ali que apodrecia a sua pele ou comia a sua pele. Ali, ele no seu cargo, ele vendo ali a sua o seu tão poder diante dos soldados, mas ele não tinha o poder de curar aquilo, de restaurar aquilo que talvez ele fedia, mas ele tinha essa deficiência. Talvez, meus irmãos, algum de nós, meus irmãos, na nossa caminhada, no dia a dia, no Evangelho, nós deixamos para trás as coisas que não agradavam a Deus. Com certeza, isso é o Evangelho ao qual nós vivemos. Evangelho de renúncias, Evangelho de abstências. Naamã, um homem, era muito quisto, mas ele era um homem soberbo. Ele era um homem soberbo. E saiba que a soberba não opera. Onde há soberba, Deus não opera. Vamos lá. Naamã também é citado em Lucas 4:27 pelo próprio Jesus, quando Jesus é expulso de Nazaré. Se vocês lerem lá, vocês vão ver que Jesus veio para os dele, mas os dele não o recebeu. Ele foi expulso. E havia muitos leprosos naquela cidade, mas só Naamã foi curado. Por que só Naamã foi curado? Meus irmãos, Jesus, ele veio, ele morreu na cruz para salvar todos, mas nem todos creram na morte de Jesus. Muitas das vezes, quando nós, meus irmãos, deixamos, as coisas desse mundo nos afogar, quando nós deixamos as coisas desse mundo tomar a primazia do nosso tempo, da nossa vida, nós estamos dizendo que nós estamos sendo igual Naamã, estamos sendo ali sufocados
Mas a primazia tem que ser, cada um de nós, de fazer a vontade de Deus. Sabemos que não é fácil, meus irmãos, mas tem que ter renúncia. Sem renúncia, nós não conseguimos agradar o nosso mestre. Saiba que não é da minha forma, não é da sua maneira, não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito que a Escritura manda, que ela pede, que ela ensina, para que nós sejamos bem-sucedidos. Glória a Deus. Também é interessante saber que existia uma tradição judaica, citada pelo Flávio José, que colocava Naamã como sendo um homem que feriu mortalmente o rei Acabe. Mas a Bíblia não cita o nome de Naamã. Fala aqui um homem, não cita, então fica com a Bíblia. Isso aí são especulações. Que um homem armou um arco e atirou na sua simplicidade e feriu o rei entre a sua fivela e a couraça. Mas eu fico com a Bíblia não cita o nome dele. Amém? Eu quero dar um título para essa mensagem de hoje, ao qual Deus nos traz. Verdade, aleluia. Sendo instrumento na mão de Deus. Aleluia. Meus irmãos, saiba que a situação nunca vai ser favorável. Não espere a situação ser favorável para você fazer algo para Deus. Quanto você menos espera, você está fazendo. O nosso irmão falou ali que estava pescando. Eu queria tirar meu momento. Estava fazendo a obra, hoje eu vou relaxar. Aí eu fui lá, falei do amor de Deus. E confesso, ele falou para ele depois que ele ficou bravo. Ele ficou nervoso. Eu nem conheço esse cara aqui. Já vi falar de Jesus para mim, quem ele está pensando que é? Foi assim ou não foi? Foi dessa maneira. Foi dessa maneira. Meus irmãos, mas é assim. Muitos não vão receber de bom grado. Mas o que importa é você fazer a vontade de Deus. Verdade, aleluia. Vamos lá. O título, instrumento na mão de Deus. Além de comandante Naamã, a Bíblia também menciona outros personagens com esse mesmo nome. Um descendente de Benjamim, está lá em Gênesis 46, 21, Números 26, 40. E também aparece em 1 Crônicas 8, 7. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. No capítulo 5. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Imagina, meus irmãos, você está à frente, você está servindo um rei, você ser um maioral ali diante do rei, fazendo as coisas que o rei pedia, ordenava. Mas imagina esse homem quando ele ia para os seus aposentos, como ele não era afligido, mas a soberba dentro do seu coração ainda era grande. Ele não admitia. Vamos lá, vamos ler aqui. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, no verso 2, tá? Levaram presa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Meus irmãos, interessante que essa menina aqui, ela só apareceu, não tem nem o nome dela relatado. Por isso que eu falei para vocês, eu e você são instrumento na mão de Deus. Essa menina estava num ambiente desfavorável, foi levada presa, foi levada cativa, foi levada ali ao cárcere daquela cidade para poder trabalhar como escrava. Mas, contudo, ela fez a obra de Deus. Saiba que para você, para mim e você, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, nunca vai ser favorável. Olha o que ela fez, olha o que ela falou, Deus fez da menina, a serva da mulher de Naamã, um instrumento de cura. Ela era a mais improvável
naquele momento, mas foi através dela que Naamã pôde experimentar um milagre em sua vida. Aleluias. Olha aí, meus irmãos, porque ela sim, ela falou, nós vamos ler aqui mais na frente, ela mostrou o caminho, ela conhecia um profeta. Hoje não somos mais profetas, somos instrumento, homens de Deus, mulheres de Deus. Tem homem de Deus e mulher de Deus aqui nesta noite? Deus pode contar contigo para poder levar a cura, a palavra de salvação para o seu ente querido, para a sua vizinhança. Talvez dentro da sua missão, ou a minha missão, é falar do Evangelho, é mostrar a cura, a libertação, ou a quem pode fazer isso, para os nossos entes queridos. Às vezes falamos tanto lá para fora, mas esquecemos o de casa. Essa menina, ela tinha todos os motivos para ficar com a sua boquinha calada. Assim, o problema é dele, ele não é chefe, ele não é um comandante, ele que se vira. Mas o amor dela para com essa família falou para essa mulher: se o meu Senhor fosse ou conhecesse. Vamos ler aqui, quer ver? Vamos lá. 2 Reis 5:3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Olha, meus irmãos, ela lançou a palavra. Por isso, meus irmãos, só basta eu e você se colocarmos diante de Deus e lançarmos a palavra. Palavra de restauração, palavra de cura, palavra de refrigério. A verdade de Deus é que restaura, é a verdade de Deus que nos coloca de pé. Hoje nós tivemos uma aula maravilhosa sobre o discipulado, meus irmãos. Que coisa linda. Quem não veio perdeu. Quem não veio perdeu. Porque Jesus nos ensinou o verdadeiro discípulo. O nosso mestre foi um verdadeiro servo. Ele veio para servir e não para ser servido. Então essa menina teve um papel importante. Eu e você temos um papel importante na sociedade. Temos um papel importante lá na nossa casa, no nosso trabalho. Talvez as coisas não estejam saindo conforme você queira, mas saiba que o importante é você agradar a Deus. Ou também pode ser que não estamos agradando a Deus, estamos fazendo a coisa da nossa maneira, da minha maneira, e aonde Deus não se agrada. Meus irmãos, quando algo a gente está insistindo e não está dando certo, dobre o seu joelho, fale com Deus, peça a Deus, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? Isso comigo? Fala comigo, papai. Eu não aguento mais, fica dando cabeçada. Vou para lá, vou para cá, estou sem direção, estou sem rumo. Naamã seguiu o conselho desta jovem escrava. Mas o orgulho ainda prevalecia. Vamos lá. O que eu entendo com isso? Que as pessoas serão curadas, restauradas, salvas. Olha aí, quando a responsabilidade, eu e você, responsabilidade para vocês agora também, eu e você, decidimos ser verdadeiramente um instrumento. Meus irmãos, Jesus está às portas, o arrebatamento da igreja está tão próximo. Nós não podemos mais ficar, meus irmãos, agarrados com as coisas desse mundo. Sabe, é isso que o inimigo da nossa vida ele quer nos parar. Enquanto nós ficamos se debatendo com nós mesmos, vidas ficam perecendo. Porque quando eu e você decidimos ser um instrumento, olha a situação dessa menina, ela presa, cativa, mas ela não perdeu a oportunidade, ela não perdeu a chance. Não perca a sua chance. Olha, vamos lá, 1 João 15,16. Interessante, uma coisa para poder nos firmar. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi
e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, meus irmãos, não foi nós que decidimos escolher Jesus, mas sim o próprio Deus que nos escolheu a nós, para que nós possamos fazer uma grande obra para o Senhor. Meus irmãos, interessante que um discípulo gera outro discípulo. Se nós formos ver a trajetória, Elias fez um belo discipulado com Eliseu, tanto que ele almejou porção dobrada, né? Mas isso estava no coração dele, ele almejou, porque se nós formos mais consecutivamente, Eliseu, quem que era o sucessor de Eliseu? Geazi, um homem com um coração mesquinho, que aproveitou a oportunidade para querer bens, para adquirir coisas materiais. Se a gente for ler até mais lá, a lepra de Naamã passou nele. Olha aí, não que Eliseu não instruiu, não ensinou, porque eu creio, meus irmãos, se ele tivesse seguido os passos do seu mestre ali naquele momento, do seu Senhor, ele teria dado sequência. Mas o coração, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Por isso, meus irmãos, nós temos que ficar na palavra. Por isso que Deus nos orienta. A Bíblia é recheada de coisas boas, mas também nos ensina que tem coisas ruins se nós seguirmos por outros caminhos, a qual não agrada a Deus. Amém? Vamos lá. 2 Reis 5:8. Vamos lá. Já pulei para cá. Não vou ver. Aleluia. 2 Reis. Eliseu chama a responsabilidade para ele, falando para o rei: deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Como eu falei, você tem chamado a responsabilidade para você. Eu e você temos chamado a responsabilidade. Podemos ler lá. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara a sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ele vir. Deixa ele vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Meus irmãos, só abrindo aqui um parêntese. A história de Naamã demonstra para nós providência de Deus, o seu poder em sua graça redentora, e o seu juízo contra o pecado. Olha que história linda, que história maravilhosa. Então Eliseu chamou a responsabilidade para ele, para que ele se achegasse até Eliseu. Vamos lá. Temos chamados a responsabilidade para nós nas dificuldades, nas adversidades. Saiba que cada um de nós, meus irmãos, daremos conta naquele grande dia. Cada um de nós, aquilo que Deus te instruiu, seja lá no seu lar, seja lá no seu trabalho, seja na sua igreja, aonde Deus te levantou. Vamos lá, Tiago, olha interessante, meus irmãos, porque uma coisa muito interessante também, Tiago 4,17, portanto, pense nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha, então se nós sabemos que tem pessoas necessitadas, que tem pessoas, o inimigo tem assolado, se nós sabemos que o Evangelho ele transforma, sabemos que a palavra de Deus nos transforma, nós não podemos ficar aí só conosco. Nós temos que ser instrumento de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para poder levar as boas novas, assim como essa jovem fez, assim como ela se prontificou para poder dar a cura para o seu servo, para o seu Senhor. Vamos lá, 2 Coríntios 5,10.
interessante também. Todos nós devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer que seja boa ou quer que seja má. Olha como o Evangelho é lindo. Meus irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas saiba que as dificuldades, ela vem sim. Ela vem para nos querer parar, mas ela não vai parar. Se nós formos atentar para as diversidades de Naamã, tinha tudo para ele não se achegar até o profeta. E é assim, meus irmãos, às vezes você vai fazer algo para Deus, a dificuldade vem, mas é Deus provando a sua fé, provando a sua atitude, para você ser capaz, para ver se você não vai querer parar, murmurar, como fez o povo lá no deserto. Só dois, Josué e Caleb, ninguém conseguiu chegar à nova Jerusalém, a Canaã celestial, a qual Deus tinha prometido. Olha o desafio de Josué, mas ele não parou em meio à dificuldade, ele não parou em meio às circunstâncias. Olha que deram para ele, Deus falou assim, você vai fazer esse povo que está aqui agora herdar a nova geração, atravessar o Rio Jordão. Colocou ali os maiorais na frente, para poder guerrear com espada, armas na frente, para poder tomar essa cidade. E saiba, meus irmãos, que a Nova Jerusalém, ela é tomada à força. Verdade. Saiba que a Bíblia fala que aos que vencer. Como assim? Como é que eu venço algo, sendo que eu não batalhei? Então, para vencer, você tem que lutar. Aos que vencer, eu darei a coroa da vida. Talvez a sua dificuldade está grande, mas não pare. Talvez a sua dificuldade está te assolando, mas não pare. Prossiga, vai adiante, vai até o seu objetivo, vai até o alvo, que é Cristo Jesus, para que nós possamos desfrutar na glória, na Canaã celestial. Meus irmãos, nós não somos dessa terra, nós não somos daqui. Aqui nós estamos só por um período de tempo. Aqui só por um período, nós estamos aqui como um peregrino nesta terra. O nosso objetivo, o seu objetivo, dos meus parentes, dos meus entes queridos e daquele que Deus colocar em nosso caminho, é o céu. Aleluia. Mas como que vai ser possível isso? Se eu e você formos um instrumento na mão de Deus. Aleluia, Deus. Amém? Vamos lá, seguindo. Aleluia. 2 Reis 5:11. Orgulho, meus irmãos. O orgulho, sabe? Nosso orgulho, porque nós, meus irmãos, muitas das vezes somos orgulhosos. Nós não somos capazes de pedir perdão para uma pessoa ao qual a gente sabemos que ela não tem um grande apreço, mesmo a gente conhecendo o Evangelho. O orgulho nos barra para poder, a gente fala assim, eu não vou até ele não, porque foi ele que errou contra mim. Sabemos que aquela pessoa está agarrado com isso, e nós, meus irmãos, deixamos o nosso orgulho falar mais alto. Saiba que Lúcifer, o anjo de luz, ele tinha a melhor igreja, cantava no melhor coral e tinha o melhor pastor. Mas o orgulho que entrou dentro do coração dele fez ele querer ser mais do que Deus, e aonde ele foi precipitado para a terra. É esse orgulho, meus irmãos, que não podemos ter dentro de nós. Até vem, mas nós temos que combater esse orgulho, a soberba, aonde nos afasta do caminho de Deus. Sabe, quando nós se achamos autossuficientes, quando nós se achamos que somos, não precisamos de Deus. A soberba da vida, o orgulho. Vamos lá, 2 Reis 5:11. O orgulho de Naamã quase o fez perder a sua cura, a sua vitória.
Para Deus, ser orgulhoso é o mesmo que se afastar de tudo que nos liga a Ele. Olha, quão perigoso é o orgulho. Quão perigoso é o orgulho. Naamã estava ali, prestes a receber a sua bênção. Vamos ler aqui, ó. 2 Reis 5:11. Deixa eu ler aqui. Aleluia. Porém, Naamã, deixa eu só ler aqui, antes aqui, para os irmãos entenderem. O 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Não. O cara viaja não sei quantos quilômetros, eu estava pesquisando. Era em torno, não sei se era de 450, mas não é certo. Mas era dias que ele viajou para poder receber a sua cura. E o profeta nem o recebeu. Mandou um mensageiro. E ele muito se indignou. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Olha aí, o 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, e seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Olha a indignação de Naamã. Não, ele queria que o profeta fosse lá, passasse a mão nele, e pronto, esteja curado. Olha como que Deus faz com a gente, meus irmãos. Por isso que não é da minha forma, não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é da sua forma. Às vezes as coisas estão de contramão, mas saiba que Deus está no controle. Você não viu o relato do evangelista Sérgio agora há pouco aqui? Meu irmão, espera, eu preciso arrumar meu carro, papai. Estou sem condição. Bate o carro, escancara tudo. Pronto, eu precisava arrumar, agora tornou o carro. É dessa forma que Deus faz, meus irmãos. É do improvável. Olha aí, ele mesmo falou. Carrinho zerado, novo, reformadinho. Olha aí, como é que Deus faz? Na ótica do ser humano, isso é loucura. Mas Deus faz. Deus faz o improvável acontecer. Vamos lá, parei no 12, né? Deixa eu só pegar o fio aqui. Porque o orgulho é o mesmo que se afasta. Porque o orgulho representa superioridade. Olha que fala lá em Provérbios 16:18. O orgulho ou a soberba vem antes da destruição. O espírito altivo precede a queda. Olha como que é importante, meus irmãos, a gente conhecer a palavra de Deus e combater essas coisas que vêm para nos afastar de Deus. Glória a Deus. Sabe, eu sei que no meio das circunstâncias, às vezes a gente esquece algo, mas nunca se esqueça que Deus é contigo. Nunca se esqueça que Deus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Nunca se esqueça que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo nele creia e não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é uma escolha. Todos nós temos uma escolha. Todos nós temos escolha. Mas que a nossa escolha venha ser na vontade de Deus. Amém? Vamos lá. Mais interessante, meus irmãos, que Salmos 34:18 fala que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, quando nós reconhecemos que a soberba está querendo nos afligir, sabe, entrar dentro do nosso coração, quando nós se constritamos, quando nós se humilhamos, Deus se agrada. Deus, Ele faz o impossível acontecer. Irmãos, se nós vamos ver sobre o nosso irmão, vamos dizer assim, Davi, um homem que fez coisas que não agradou a Deus, era para ele ter ser fulminado. Ele, no mínimo, ele transgrediu 2 mandamentos, no mínimo. Era para ele ter ser fulminado. Mas olha a graça e a misericórdia de Deus,
Porque ele era o segundo coração de Deus. Porque o coração dele, ele se voltava para Deus. Quando ele caía em si, ele reconhecia que era um pobre miserável. Era um homem humano, mas de carne, necessitado de Deus. E Deus olhava do alto dos céus e derramava a sua misericórdia sobre a vida de Davi. Assim somos nós, meus irmãos. Meus irmãos, às vezes erramos na caminhada, às vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus, mas quando nós reconhecemos que somos limitados e falhos e falamos com Deus para Senhor, me ajuda a passar por isso, me perdoa, me dá uma nova chance, eu vou melhorar, eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Meus irmãos, eu estava conversando com um rapaz, ele sempre falando para mim, falei assim, ele fazia algo de errado, já um senhor, ele teria que estar dando conselho para mim, ele sempre falava assim, sabe, né, o velho homem, a velha, a carne, e ele falando aquilo comigo, eu falei, Jesus, não é isso que eu conheço pelas escrituras, ele está dando legalidade para o pecado, ele está dizendo que ele é fraco, sim, ele é fraco, mas ele está querendo usar ali a Bíblia para poder justificar os seus erros. Ele falou inúmeras vezes, aí até que eu falei com ele, falei para ele, assim, meu querido, quantos anos o senhor tem? Ele falou, X de idade. Eu falei assim, olha, você já é batizado, já desceu as águas, você já tem uma caminhada com Cristo, você tem que parar com isso, de ficar dando legalidade para o pecado, rapaz. Eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você não pode ficar fazendo isso, falando que é a carne. Senão você está correndo um grande risco da sua carne ser queimada, mas num lugar que você não vai agradar você. Ele estalou um zoião assim, regalou. Falei. Então nós, meus irmãos, temos que ser instrumento de Deus. As pessoas ficam batendo na tecla aquilo, sou falho, sou fraco, sou isso, sou aquilo. Não, você é forte, eu sou forte, porque Deus nos fortalece. Aleluia. Sim, às vezes temos algumas fraquezas, mas não podemos ficar prostrados nisso, não podemos ficar agarrados nisso. Não adianta, meus irmãos, nós vim até a igreja, sim, adianta estar assim da igreja todos os dias, vir à igreja, se derramar nesses bancos, chorar, rasgar para Deus, mas quando nós saímos daqui, não deixar a palavra surtir o efeito, não deixar a palavra nos moldar, nos transformar, não deixar a palavra fazer o efeito, porque se você só lágrimas, só vão molhar os rostos, só vão às vezes só comover o seu amiguinho, o seu irmão do lado, mas e a conversão genuína? Aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida? Tem que ser umas lágrimas de arrependimento genuíno, assim como Davi fez, assim como ele se prostrou e reconheceu o seu erro, e Deus o poupou. Amém? Vamos lá. As horas já se foram, aleluia. Salmos, né? Isaías 66:2. Porque a minha mão fez todas estas coisas. Todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Olha aí, meus irmãos. Então, nós não podemos dar vazão para o pecado, não podemos dar vazão para aquilo que nos distancia de Deus. Nós temos que se alimentar da palavra e sermos fortes mediante as circunstâncias. Amém? 2 Reis 5:13. A minha postura, a sua postura. Hoje foi falado sobre servo, que Jesus veio para servir. O que é servo? O que serve? É aquele que serve. Para que serve o servo? Para servir. Como que eu e você temos servido? Como que eu e você estamos perante ao nosso Deus? Porque nós somos escolhidos por Deus. Como que eu e você estamos representando o reino dos céus aqui na terra? É uma dúvida, é um ponto de interrogação que coloca sobre mim e sobre você.
Sempre podemos dar o melhor e mais, meus irmãos. Sempre podemos. Vamos lá. A postura de um servo. Deixa eu ler aqui, 2 Reis 5,13. 2 Reis 5,13. Então chegaram-se eles, o seu servo. Olha aí, mais um servo que colaborou para que a cura de Naamã fosse completa, fosse dada. Porque ele estava disposto a voltar. Porque o profeta não o recebeu. Não quis atendê-lo naquele momento. E ele estava disposto já querer parar. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada, às vezes vem seta do inferno para querer nos parar, sabe? Para poder, queremos achar que nós temos a razão, acharmos, meus irmãos, que a palavra de Deus é muito dura. Porque a pessoa ou o enviado de Deus está falando sobre a palavra, a gente olhamos para aquele que está falando, mas saiba que eu e vocês somos instrumentos. Deus já fez todas as coisas, nós somos instrumentos. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós somos um cano d'água. Agora já não tem mais ferrugem, já somos limpos agora, pela palavra, que vai jorrar água limpa, eu e você, porque nós somos moldados pela palavra. Mas nós olhamos para o irmão com indiferença. Aquele irmão está pegando no meu pé. Meus irmãos, saiba que Deus corrige o filho que ama. Aleluia. A palavra, ela nos exorta para que nós possamos permanecer firme. A palavra, ela nos edifica. Ela vai de contra a nossa vontade. E quando nós se submetemos à palavra, meus irmãos, não dói. Quando nós vemos, passou. Isso, prosseguimos adiante. Vamos lá. Então chegaram eles ao seu servo e lhe disseram: meu pai, se o profeta te pedisse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizia-te ele: lava-te e ficará purificado. Olha, meus irmãos, por isso que eu falei aqui para vocês, que cada um de nós somos um instrumento. E esse outro servo foi um instrumento para dar a cura para Naamã. Deus já estava ali de prontidão para dar a cura para Naamã. Mas o seu orgulho, a sua soberba, falou mais alto. Mas ali um servo dele ali tomou a frente, abriu os seus olhos. E assim, meus irmãos, muitos vão herdar a salvação através de mim e de você. Porque você vai falar a palavra de Deus naquele momento que ele está necessitado. Às vezes a gente pode até pensar: nossa, não produziu efeito. Como eu falei para o nosso irmão Tiago, né? Falei para ele ali naquele momento, eu vi que os olhos dele meio que entortou, ele deu uma torcida no nariz, assim, né? Eu falo assim porque eu tenho intimidade com ele, né? Então, e eu falei assim: Jesus, mas eu fiz. O senhor mandou, eu fiz. Uma certa feita, fui na casa de uma pessoa: nunca fiz isso, nunca fiz isso. Não quero, glória para Deus. Mas quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Deus mandou, eu fiz. Entrei na casa de uma pessoa, fui buscar certo alguém. Aí Deus me tomou, mandou falar algo para ela. Os olhos dela transformou. Ela virou e começou a falar um monte de coisas, mas meu coração ficou em paz. Ela falou. Aí eu só falei assim, eu só falei o que Deus me mandou. Agora é a senhora e Deus. Temos que fazer isso, postura de servos, postura de pessoas, homens e mulheres de Deus, como esse servo. Meu Senhor, nós viajamos tanto longe, dias de cavalgadas, que custa o Senhor dar um mergulhinho no rio Tietê, vamos dizer assim, que custa você dar um mergulhinho no rio Tietê? Porque ele queria um rio melhor. Ele queria o começo do Tietê. Ele queria o começo do Tietê, que é aqui em Salesópolis, onde as águas são cristalinas. Jamais ele queria no centro de São Paulo, onde passa o rio Tietê poluído, com as águas escuras, né? Que a gente vê vida, mas aquela vida que tem ali dentro ali não é peixe não. Ele queria, e assim somos nós, meus irmãos. Queremos do nosso jeito.
E saiba de uma coisa, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Glórias a Deus. Então o louvor é do jeito de Deus. Você é aprovado. Você canta aí, mas é mais ou menos dessa forma. É do jeito de Deus, meus irmãos. Ele queria, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Então, falaram, disseram meus. Onde que fala do lugar? Ó, não são porventuras Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores de que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, se foi indignação. Ele ficou indignado, ele queria mergulhar num rio. É lógico, qualquer um queria falar, não, eu mergulhar nesse rio aí que. Não, esse não quero não. Eu quero no outro lado. No outro é melhor. No outro a água é mais corrente, a água mais limpa. Meus irmãos, Deus faz o improvável. Ele estava, a soberba estava no coração dele. Se ele não é, se o servo dele não é instruído ali, naquele momento, foi o Senhor. Então, por isso que eu falei, nós, meus irmãos, como servo, às vezes nós temos que tomar uma atitude, uma posição, mesmo que corramos risco. Que ele poderia, esse servo ali poderia correr o risco de dizer, ó, ele está falando com o seu chefe. Você está pensando o quê, rapaz? Você está falando com quem? Não vou. Eu vou no outro rio, nesse rio eu não vou. Mas ele ali, né, com a sabedoria, se ele tivesse pedido aí para você algo miraculoso, algo grande, maior, você não teria feito? E assim, pois, vamos lá. Ó, Mateus 20, 28 diz assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha aí, o nosso Jesus, que morreu na cruz, se esvaziou de si mesmo, se esvaziou, deixou a sua glória para poder servir. Provérbios 25, 11. Se o que te... Olha, meus irmãos, isso aqui, porque às vezes nós somos assim, né? O nosso orgulho, a nossa razão vai ser, eu não, o cara não fala comigo, eu não vou até ele. Olha aqui que a Bíblia nos orienta. Só um pouquinho que ela fala, ó. Se o que te odeia, Provérbios 25, 11, se o que te odeia tiver fome, o que eu faço? Cara, nós temos feito isso mesmo? Que é muito fácil, eu vim ler aqui. Vim pregar aqui, é fácil. Será que o meu inimigo está tendo fome? Se ele pedir comida para mim, será que eu estou o saciando? É para nós refletirmos. Ó, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Meus irmãos, quando a gente conhece o Evangelho, quando verdadeiramente a gente deixa o Evangelho adentrar no nosso coração. Certa feita foi pregada uma palavra de perdão na igreja, e aquela palavra ela mexeu comigo. E eu fiquei inquieto, e aquela palavra falando comigo, perdão. E eu falei, Jesus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu não tenho inimigo. Tenho inimigo. Lembrei. Mas Jesus, tá bom, o Senhor está falando comigo. Esse camarada, faz tantos anos que eu não vejo ele. O Senhor vai preparar. O Senhor vai dar meia condição. O Senhor vai colocar eu de frente a frente com esse camarada. E eu vou dar um beijo nele. Vou dar um abraço nele. Vou pedir perdão. Ah, meus irmãos. Isso foi numa terça-feira. Quando foi na quarta, quem que eu encontro? E a perna bambeou, o coração disparou, e eu tentei esconder dentro do carro, e eu falei, Jesus, mas não vou ser covarde. Eu pedi, e o Senhor colocou, então era comigo mesmo. Porque a palavra, meus irmãos, quando ela mexe com a gente, sabe, que dá um nozinho na tripa, é porque é comigo, porque é com você mesmo, que Deus está falando. E eu encontrei esse camarada, ele é maior que eu, apesar que não precisa ser, né, para ser maior que eu, mas... E eu falei, Senhor, rapaz, vem aqui, chega aqui. Ele regamou, olhou assim, Marcelo, esse cara, me perdoa, fiz um mal para você, aquele dia assim, não vou citar aqui o que aconteceu, assim, mas eu queria te pedir perdão.
Ele falou assim: ô Marcelo, me dá um abraço. E eu dei um abraço nele, dei um beijo nele. É isso, meus irmãos. O Evangelho, ele nos transforma. Só que nós, meus irmãos, nós, com a nossa postura de não servo, eu poderia ter escondido dentro do carro. Mas, como é que estaria o meu coração? Como é que eu estaria pregando hoje aqui, falando desse testemunho? É isso, a palavra, meus irmãos, ela vem de enfronto a nós, ela vem de encontro a eu e a você, para nos moldar, para nos transformar, para que pessoas sejam resgatadas, para que nós, eu e vocês, sejamos instrumento na mão de Deus. Eu achava, que eu não tinha inimigo, olha como é que Deus faz lembrar, depois de anos. Será que foi uma coincidência? E no outro dia eu encontrar esse rapaz, depois eu nunca mais vi ele, pastor. Olha como é que Deus faz. Olha como é que Deus faz. Ele moe a gente por dentro, assim, ó. Ele vai que nem um vaso, Ele quebra, só que ele não faz como muito, não joga fora. Ele remodela o vaso. Peraí, tem uma tripinha aqui, mas vamos quebrar tudo de novo, fazer do meu jeito. E se nós deixarmos, nós vamos ser vasos de honra. Amém? Vamos lá. Para encerrar. Para encerrar mesmo, meus irmãos. Às vezes a gente fala para encerrar, E vai. Os irmãos ficam para encerrar. Amém? Para encerrar. Aí não encerra o negócio, mas olha lá. Filipenses 2, 5, 7. Eu vou ler aqui para os irmãos. Oh, meu Deus. Glória a Deus, meus irmãos. É o Evangelho de Deus que muda, transforma. Então, nós podemos aprender muito com essas pessoas. Eu não vou falar nem de Naamã, eu citei Naamã, mas essas duas pessoas que instruiu ele, que direcionou, que falou no começo para ele ir conhecer o profeta, porque o profeta nem o recebeu, porque a glória foi para Deus. Ali o seu moço foi o receber. Amém? Vamos lá, Filipenses, cadê eu achar esse Filipenses? Jesus, às vezes some Filipenses da minha Bíblia aqui. Filipenses, cadê você? Eu tinha até separado ela aqui, mas tem hora que dá uma sumida, não sei o que acontece. Efésios, aleluia, está cheio, eita glória. Filipenses 2, 5, 7, diz assim, Filipenses 2, 5, 7. 5, 7, estou lendo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Olha, Jesus, nosso Deus, como Ele nos dá uma lição. E às vezes no nosso eu, na nossa vontade, no nosso querer, no nosso ego, no nosso orgulho, achamos que somos mais do que Deus. E não somos, meus irmãos. Deus se humilhou. Então que nós possamos se humilhar na presença de Deus. Que nós possamos verdadeiramente deixar a palavra surtir o efeito. Que nós possamos meditar na palavra e ser verdadeiramente transformados. Irmãos, quantas vidas, quantas almas não serão resgatadas quando eu e você, nós se colocamos na postura de servo para servir, para ministrar, para falar do amor, do Evangelho de Cristo. Quantas pessoas, olha aqui, cada um de nós, verdadeiramente semearmos a semente, falar do amor de Deus,